Bom, neste vídeo vamos analisar alguns elementos de transformação geométrica dinâmicos. Vamos utilizar como exemplo o exercício do vídeo anterior, né, quando vimos aritmética modular, e vamos transformar essa construção geométrica através de uma técnica denominada atratores. Vamos configurar novos pontos para essa construção geométrica, vamos manter a modulação e vamos finalmente exportar os dados estruturados que nós formos colecionando a planilhas Excel, tá? Então vamos analisar alguns elementos nesse sentido. Bom, então repassemos a construção do vídeo anterior. Eu coloquei aqui uma imagem, aliás, essa imagem vocês podem, né, vejam esses nodos, né, esses nodos do Dynamo, né? Posso importar um arquivo, né, de imagem, né, e ler esse arquivo e mostrá-lo aqui. Então essa é uma possibilidade que vocês podem explorar também. Vamos lembrar o módulo que nós configuramos. Essa imagem da esquerda é o módulo que tínhamos feito no vídeo anterior, né? Lembrem, tinha uma distribuição de pontos em X, regulada por quantidades em X, e nós alternávamos o Y em duas camadas, né? Um Y positivo e um Y negativo, regulado por um fator modular, tá? O que vamos fazer neste exemplo? Nós vamos acrescentar os pontos, né, mais uma camada de pontos nesse sentido, Y, né, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Vamos incorporar a camada de pontos central, né? Então vamos ter, para cada costela da nossa estrutura, vamos ter 5 pontos que vamos controlar, tá? Nós já temos o controle sobre essas duas linhas de pontos, né? A positiva e a negativa. Tá? Então nós vamos primeiro fazer esse elemento. Bom, então vamos começar a analisar o código, né? Aqui eu dividi o código em 3 grandes code blocks. O primeiro code block é a formação dos pontos, né? Os parâmetros que vamos ingressar são os mesmos do nosso vídeo anterior: a quantidade, né? A quantidade de elementos, que é X, a distância entre os módulos X, a distância entre os módulos Y e o módulo, né, de transformação. Se eu vejo aqui, vou trazer o elemento, né, aqui na tela, voltando aqui para o nosso objeto, vamos ver rapidamente o comportamento, né? Então, a distância, né, a quantidade, né, o módulo. Vejam que por enquanto estou trabalhando, né, módulo 1 fica perfeitamente regular, né, o objeto, né, eu estou trabalhando apenas os pontos, né? Então a função desse code block é distribuir inicialmente os pontos, tanto dos 3 pontos que configuram o elemento principal, quanto a distribuição modular desses elementos.
os pontos externos, né? Tanto esse ponto, né? Esses pontos que estou marcando aqui, né? Tanto os positivos quanto os negativos, serão função desse outro code block, né? Onde se define a ideia do atrator. O atrator é uma técnica, né, que está inspirada naquelas teorias do meteorologista Edward Lorenz, né, que estudou os sistemas dinâmicos de composição do clima e do tempo, e ele chegou a umas equações de uma trajetória de um ponto, né, orbitando entre dois pontos que nunca eram atingidos, mas em que o ponto, modificando sua posição, né, percorria uma trajetória que dava uma forma de asa de borboleta. A teoria de Lorenz é utilizada como inspiração muitas vezes para gerar formas através de sistemas computacionais. Esses atratores que vamos colocar aqui, pensem apenas no conceito de elemento que vai influenciar um outro objeto, né? Ou seja, a posição desse elemento vai ter uma influência sobre a posição de outro objeto, tá? Essa vai ser a ideia. Essa, né? Se eu mexo aqui, né, o atrator é esse ponto preto, né? Aqui essa estrutura tem dois atratores, né? Um aqui e outro aqui, né? Então, se eu altero, né, a coordenada x desses pontos, os pontos da estrutura, os pontos externos da estrutura estão se deslocando, né? Vamos explicar agora como esse processo está se dando, né? Ele parece estar exercendo como uma pressão de um lado e do outro, né? Então, essa é a função desse segundo code block. O terceiro code block é esse code block que está utilizando uma função de dicionário. Nós vimos isso no vídeo anterior, né? A criação de um dicionário. Vocês têm um vídeo sobre esse tema. Para quê? Para estruturar os dados que estão sendo utilizados por essa construção geométrica, para exportar esses dados a uma planilha Excel, né? E manter esses dados organizados. A planilha Excel está aqui aberta, né? Então tenho, né, os pontos que estão sendo lançados estão sendo preservados dentro dessa planilha, tá? Então vamos analisar esse funcionamento do processo. Bom, então vamos falar sobre o nosso primeiro code block, onde nós fazemos a geração dos pontos do elemento principal, que é o elemento do exercício anterior, né? Então, aqui, o que apareceu como novidade? A novidade é a incorporação no elemento y, de uma terceiro componente da lista, né? Esse terceiro componente da lista é o valor 0, né? E se posiciona entre os extremos, tá? Isso significa que o y do centro é 0, né? Ou seja, esse é o primeiro ponto incorporado, né? O que vai acontecer com a coordenada z? Vejam que aqui no código eu já incorporei, né, aqui na formação do ponto, eu incorporei a coordenada z. Então, para que as duas listas fiquem balanceadas, eu coloquei o z em uma lista de 3 elementos, sendo que os dois extremos
vão ter coordenada 0, e o extremo e o ponto central, que é o elemento que corre ao longo de todo o eixo, vai ter um valor unitário. Depois, poderá ser afetado esse valor unitário por um valor dz, né, que vai definir uma altura específica. Por enquanto, estou trabalhando com o tamanho unitário da entidade. O SY, então, lembrem qual era a função do SY. O SY regulava a variação modular do Y. Então, se o Y fosse módulo desse valor mx, né, que seria a condição, eu destaquei aqui a condição, né, para uma questão de clareza de leitura do código, né, esse mod é o resultado desse reminder, né? Então, se o resultado for 0, né, vai executar essa definição, vai multiplicar esse y, né, por essa coordenada. Então, vai manter o valor. Se não for módulo, vai multiplicar pela metade desse valor SY, né? Depois vai ser 0,5. Aqui, tá? Os replicadores ficam como está. Vejam que o Z já está preparado para incorporar em algum momento uma variação. No momento, tudo vai ter a mesma altura, né? Não vai fazer diferença da variação de Z, se é modular ou não. Mais tarde poderemos incorporar aqui, né, por exemplo, um valor vezes 2. Né? Mas primeiro vamos rodar sem esse padrão. Tá? Muito bem. Aqui aparece uma função nova, a função transpose. O que faz a função transpose? A função transpose, ela altera a estrutura de uma lista, né? Eu preparei aqui um exemplo, né? Coloquei aqui um exemplo. Então vejam a função transpose. Eu tenho a lista A formada por 10 valores, de 0 a 10. A lista L é uma lista formada por 2 elementos A. Então tenho a lista L é formada por esses 2 elementos 0 e 1, né, que são, né, os conteúdos da lista A. Tá? Bom, essa é a lista L. E o que acontece se eu faço a transposição da lista L, que é esse watch, aqui ao lado? Ao invés de eu ter uma lista de 2 elementos com 11 objetos, eu vou ter 11 objetos com 2 elementos. Então, vejam que a transposição, ela reorganizou a lista de forma a alterar as filas e as colunas da lista, né? Isso fez a transposição dessa lista L, né? Eu continuo tendo 2 elementos, né? Mas alterei a organização desses elementos. O que era, né, o que estava em um nível passou a estar no segundo nível, e o que estava no segundo nível passou a ocupar, né, o primeiro nível, né? Então foi uma reorganização dos valores. Para que eu utilizo? Vamos a voltar ao nosso código. Eu utilizo para o seguinte: se eu tenho todos os pontos
organizados aqui, x, y, z, nessa sequência linear, em 3 fileiras, porque eu tenho a fileira do ponto negativo, a fileira do ponto central e a fileira do ponto positivo, né? Tenho essas três sequências. Vamos ver melhor aqui tenho, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, né? Então tenho esse percurso e esse percurso. Esses 3 percursos são 3 listas independentes. De quantos elementos? Bom, essas 3 listas agora têm, no momento, vão ter aqui praticamente 60 elementos, né? Porque tem o ponto zero. Então, tem 29 positivos, 29 negativos, né? E mais um centro, 59 elementos, né? Agora, se eu precisar reaproveitar esses pontos para, ao invés de lançar essa poligonal aqui, lançar essa poligonal, eu tenho os pontos, só que eu tenho que reorganizá-los, transpondo a matriz. Em vez de ter 3 listas de 29 elementos cada uma, eu vou ter 29 listas, né, com 3 elementos cada uma. Então eu terei essa distribuição, ou seja, tenho uma distribuição longitudinal dos pontos e, reorganizando, fazendo a transposição, terei a lista transversal dos pontos, utilizando os mesmos pontos, né? Por isso que eu utilizei aqui, nesse código, né, depois de formar o ponto, transpôs essa matriz, né, de coordenadas, né, guardando esses valores na lista T. Esses são os pontos, esses são os transpostos, e formei 2 polycurves, ou melhor dito, várias polycurves. Aqui formei 3 polycurves, né, que são as longitudinais, são os eixos longitudinais dessa estrutura, e as transversais, que são os mesmos pontos, mais organizados na matriz transposta, né? E aqui eu fechei, né, a matriz. Se eu abrisse aqui e colocasse false, observem que vai acontecer em Revit. Vai sumir essa linha, claro, porque essa poligonal não vai ser fechada, vai ficar aberta, né? Então, são possibilidades que eu posso utilizar ao transpor esses pontos. A ideia aqui é não continuar duplicando elementos, ou seja, se eu tenho os pontos e esses pontos estão organizados em uma estrutura que eu estou controlando, eu mantenho a organização dessa estrutura, né? Eu procuro não romper essa estrutura, eu procuro mantê-la o mais coesa possível, a maior quantidade de tempo possível, né? Então, lembrem disso. Bom, vamos prosseguir então com a próxima etapa do processo. Até o momento nós temos isso que destacamos aqui, esses pontos, temos essa estrutura lineal composta de 3 camadas de pontos, né, que foram organizados em 2 listas, a lista P e T, né? A lista T está transposta, e agora nós vamos aplicar sobre essas listas, sobre essa lista P, uma transformação que vai ser forçada por um atrator, ou melhor, por 2 atratores, tá? Então vejam aqui, eu vou habilitar o preview desse elemento e vamos ter esse objeto aqui. Vamos
reforçar aqui também a preview. Vamos fazer uma... Pronto. Né? Então aqui teremos esses pontos. Então, como funcionam esses atratores? Os dois pontos atratores são esses dois pontos que estão destacados aqui, né? E que vão se movimentar de acordo ao posicionamento desse slider, né? Entre o parâmetro -1, que define uma extremidade desse conjunto, e um parâmetro 1, que define a outra extremidade do conjunto, e os dois pontos vão inverter as posições. Vejam que os outros pontos acompanham esse movimento. É claro que o atrator no ponto 0 está no ponto intermediário da construção. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos fazer para que esses pontos se movimentem entre esses dois elementos é capturar o primeiro ou o último ponto dessa série de coordenadas, para entender qual vai ser o limite numérico, né, em que o atrator vai ter que se movimentar. No movimento do Y, também ele se movimenta entre o 0 e 1, o 0 sendo a origem do eixo Y, né, e o 1, né, sendo afetado também por um índice de deslocamento, né? Aqui o Y, né, que está nesse fator, eu estou multiplicando por 10 para dar um pouquinho mais de amplitude de deslocamento. Se eu ampliasse aqui para 20 nesse valor numérico, né, o Y ficaria um pouquinho mais longe, né, a curvatura desse elemento ficaria mais suave, né? Então esse é um fator que eu estou ajustando arbitrariamente, né, nessa construção. Então temos esses dois elementos. Temos mais um outro elemento que é a simetria axial, né? Dependendo qual for o valor, os dois atratores vão ficar simétricos, né? Vejam que agora eu ativei a simetria axial, então os dois atratores ficaram enfrentados. Se eu desabilito, os dois atratores vão ficar na mesma posição relativa em ambos os lados, só que nas extremidades opostas, né? Isso vai dar um movimento diferente à nossa construção, né? Bom, qual é a função desse ponto atrator? O objetivo é produzir uma variação das bordas dessa construção geométrica que estamos realizando, tá? Então temos que medir as distâncias entre os pontos das bordas e a posição do atrator correspondente. Então, vamos medir a distância entre a borda positiva e o atrator positivo, e vamos também medir essa distância entre os pontos negativos e o atrator negativo, né? Isso vai produzir um valor de distância que vai ser aplicado a um vetor de translação desse ponto para produzir um deslocamento desse ponto sobre o eixo Y, mantendo a sua abscissa, mantendo a sua posição X,
né? Então vai ser produzido um deslocamento vertical nesse ponto. Como os atratores agora não estão simétricos, a variação nessa posição relativa, nessa terceira costela, né, de um lado é mais curta e do outro lado é mais longa. O processo vai se inverter na outra extremidade da construção, né? Outro elemento que poderia ser controlado e nós não mantive essa variação com a distância de listas completa, que acontece com esses 3 pontos, por exemplo. Eu poderia regularizar um pouco mais essa construção, né? Não ter tanta variabilidade de posicionamento desses pontos, mantendo, por exemplo, essa posição constante, né? A cada 3 módulos, a cada 4 módulos, mantendo apenas a modulação diferente nesses 2 pontos extremos. Por enquanto está livre, né? Essa distância aqui é diferente dessa distância. E essas 3 distâncias são diferentes entre si, né? Poderia ser regularizado um pouco mais a estrutura, definindo, por exemplo, que essas 3 distâncias não variassem, que ficassem fixas, né, nesses 3 módulos, só variassem, né, em cada módulo, né, fossem recuando, né, em cada módulo específico. Bom, então vamos agora ver os pontos, né? Nessa primeira linha, né, nesse code block, nós entramos como matéria-prima a ser processada a lista de pontos P, né? Que aqui chamamos de P0, que vai ser nosso ponto de referência. Então, essa variável XA é a abscissa do ponto atrator, que vai ser definida inicialmente com um elemento de índice 1, 0 dessa lista P0. Qual é esse índice? A lista P0 está aqui, tem 3 elementos que correspondem às 3 posições. Vejam como, né, os índices estão variando. Então, eu estou capturando da primeira lista, a lista número de índice 1, esse ponto X, né? Esse é o ponto que estou capturando aqui nessa linha, nessa posição. Desse ponto eu capturo apenas a coordenada X, né? Eu extraio com essa sintaxe aqui, ponto X, a coordenada X, e multiplico pelo parâmetro Ix, que é esse valor, né? Que vai de 0 a 1. Isso produz o deslocamento, né, para dentro ou para fora, né, do ponto. Então, o máximo, né, se for menos 1, ele vai, né, transformar a coordenada na sua negativa. Se for 1, vai manter a coordenada na sua coordenada original. Se for 0, vai se posicionar no centro, e se for um valor intermediário, vai se deslocar entre esses valores, tá? Então, isso é o que faz a formação da coordenada x, y do atrator. A coordenada y já mencionei, e o ponto atrator se forma por essa coordenada x e y, xa, ya. Só que aqui tem um condicional antes da formação. Esse condicional me diz se existe uma decisão de definir simetria. Então, vou fazer o xa combinar com o menos ya. Se não, vou fazer o menos ya combinar
com menos xa combina com menos YA. Né? Então, a assimetria na coordenada tem esse valor. Aqui parece um pouco confuso, porque no fundo eu estou produzindo uma coordenada x para o atrator positivo e uma coordenada x para o atrator negativo. Né? Por isso que tem duas x aqui e duas y aqui. Ou seja, essa lista de dois elementos y e essa lista de dois elementos x correspondem à posição do atrator positivo e do atrator negativo. Né? Porque eles são independentes. Esse elemento é independente desse. Né? Então, são dois pontos aqui. O ponto PA são dois pontos. Olhem aqui. Né? São dois pontos. Uma lista de dois pontos, que são, né? Agora está no zero, mas, né? Se eu deslocar aqui, né? Eles vão ter coordenadas invertidas. Ou seja, um vai ser menos 18, né? E outro vai ser 18,40. Né? Esse x vai estar invertido. Um vai ser positivo, y positivo, e outro vai ser negativo. Então, esse cruzamento que dá, né, a lista dos dois atratores independentes na mesma construção. Né? Com esses dois atratores, se calculam as distâncias através dessa função distance_to. Né? Distance_to fornece dois, né, precisa dois parâmetros. Né? Duas geometrias, dois pontos, por exemplo. O ponto P0 vai ser sempre, né, cada um desses pontos, e o ponto PA na posição 1, que é o positivo, né, o Y positivo. Aqui tem que ter um certo cuidado para não se perder nos índices e nos valores. Né? E o ponto P0 calculado com o índice do ponto atrator 0, com esse valor. Isso multiplicado por esse fator de deslocamento, né, que também, né, regula um pouco a distância. Se eu quiser uma certa assimetria, por exemplo, eu poderia colocar aqui um valor 20 de um lado e um valor 10 do outro. E isso faria com que o atrator ficasse já vou aqui. 5. Pronto. Ficasse assimétrico em termos de distância, ou seja, um lado um pouco mais tensionado do que o outro. Né? Isso também poderia ser motivo de de um controle numérico por parte do algoritmo. Tá? Uma vez que eu tenho a lista de distâncias positivas e negativas, né? É uma lista de distâncias, são duas listas, né? Ou melhor dito, três listas, porque são três camadas, né? Só que dessas três camadas eu vou só capturar, vou transladar o ponto lateral positivo e o ponto lateral negativo, né? Não vou transladar o ponto central, que é o do eixo da construção, né? Então, o ponto lateral positivo é a posição do índice 2 da lista de ponto C. Né? É essa lista. Né? São os pontos Y positivos. Né? Os Y positivos. Então, transladando com que distância? x0, a distância positiva, né,
também no índice 2, que corresponde ao mesmo nível da lista de distâncias, e Z0. Mesma coisa com o ponto negativo, né? Só que utilizando o índice 0. O índice 0, né? Estou tomando as distâncias dessa lista. Finalmente, tendo todos esses novos pontos, né, pulados, né, eu lanço as linhas. Se eu elimino essas duas linhas aqui, né, no fundo eu estou eliminando a conexão desse ponto com esse ponto, né? Então, agora ligo com uma linha todos os pontos que fiz. Pronto, né? Todos os pontos P0 do índice 2 com todos os pontos calculados aqui positivos, que são os do mesmo índice, né? E todos os pontos do índice 0 com todos os pontos, né, transladados pelo atrator do negativo. E essa forma essa construção geométrica tensionada pelos atratores, né, e produzida uma variabilidade, né, dimensional de seus elementos. No ponto final da construção e talvez no ponto mais que eu gostaria de destacar, com que o aluno tivesse pensasse nisso muito seriamente. Por quê? Porque todos esses pontos que nós estamos processando nessa construção fazem parte e vão fazer parte da forma do projeto, né? O projeto está assentado, né, sobre essa estrutura geométrica e ele vai continuar assentado sobre essa estrutura geométrica até que alguém mude essa geometria. Então, o importante nesses processos algorítmicos é que os dados, tanto da lógica de formação do projeto quanto os dados concretos das suas posições finais fiquem preservados. Estou falando do algoritmo que deu origem à forma e dos dados que foram criados a partir desse algoritmo. Então, uma tarefa importante nesses processos é guardar esses dados e poder passá-los para outros agentes de projeto, né, que talvez não tenham nas suas estações de trabalho o algoritmo que gerou a forma, mas sim eles vão ter que ter e vão ter que lidar com as posições geométricas desses elementos. Então, uma forma de fazer isso é preservar os dados exportando as posições para ferramentas externas, por exemplo, uma planilha Excel, ou um arquivo TXT, ou uma formatação CSV, né? Ou um XML, ou um KML, né? Ou seja, o dado geométrico tem uma importância fundamental no nosso processo de projeto. Ele não é apenas um dado perdido no espaço, é um dado associado a um processo de construção, né? Então, aqui eu estou nesse último bloco, né, nesse texto que está escrito aqui, né, estou tentando guardar, preservar, através de um dicionário, né? Evidentemente que esse dicionário pode ir mudando ao longo do processo de projeto, porque possivelmente o algoritmo vai mudar também, né? Não é só o projeto que vai mudar, é o algoritmo que muda o projeto e vice-versa, né? Ou seja, esse é um processo solidário entre os dois elementos, algoritmo e projeto. Então,
é um processo vivo que começa em um ponto e finaliza em um projeto completo, né? Pelo menos teoricamente, né? As possibilidades estão abertas, estão aí. Esse processo algorítmico vai ter que se encaixar dentro de uma modelagem de informação, dentro de padrões específicos de informação, que já existem alguns, né? Os modelos de BIM já estão definidos no termo de seus componentes, mas o que nós não temos definido ainda é a estrutura de informação do nosso projeto. Por exemplo, esse elemento aqui vai ter, eu já sei que vai ter duas bordas, uma positiva e uma negativa, que correm variando, né, através do módulo. Todos esses dados que são relativos a esse projeto, né, podem ser armazenados em planilhas Excel. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, a exportação dos dados que estão acontecendo em tempo real, enquanto eu estou produzindo modificação, né, a planilha Excel está sendo alimentada com esses dados. Esses dados depois podem ser armazenados junto com o projeto, né, porque é fonte de informação importante. Pode ser repassado para algum projetista que não tem exatamente a minha ferramenta de trabalho, mas que ele vai precisar lidar com esses valores numéricos, né, nas suas aplicações, né? Hoje em dia, a interoperabilidade implica que há uma camada de interoperabilidade que os programas resolvem entre si, muitas vezes exportando e importando arquivos IFC, fazendo esse tipo de camada. Mas há uma camada de interoperabilidade que não está expressa em nenhum algoritmo dos aplicativos e que nós devemos construir. Tá? Então, uma forma de construir essa operabilidade é dando nome para os objetos e definindo para os outros agentes que estão trabalhando com outras aplicações, né, os valores lógicos de distribuição do nosso projeto. Tá? Então, essa é a função, né, na formação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo dessa função é pensar que as informações, hoje em dia, já está havendo pesquisas para que os padrões IFC sejam integrados a padrões de web semântica. Isso implica colocar dentro do IFC uma camada de raciocínio, né, através de uma linguagem específica, né, que é a OWL, né, Ontology Web Language, né, que vai permitir aos nossos modelos BIM serem inseridos dentro de processos de raciocínio além do raciocínio humano, ou seja, é o raciocínio de máquina, né? É o raciocínio onde um elemento vai ter propriedades específicas e comportamentos específicos para ser ou não afetados por determinados outros objetos ou por determinados outros processos, né? Então, isso implica um avanço em outro nível de trabalho, né? Não é jamais no nível do objeto em si, é no nível do processo completo de vida desse objeto, né? Então, uma forma de ir formando, né, de ir configurando um processo é manter desde o início, talvez não seja a única forma, mas uma das formas é ir mantendo uma organização o mais coesa possível de onde estão nossos elementos. E muitos elementos são imateriais. Ou seja, o fato desse elemento estar modulado de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, pode não estar implícito em algum dado do projeto.
né? Isso pode acontecer. Então, algumas informações morfológicas, funcionais, de comportamento de um elemento, né, podem não estar aderidas a um objeto. Então, é importante preservar a lógica, né, de alguma maneira, né? Seja em dados externos, Excel, planilhas, né? Então, aqui, né, essa é a função do último processo. Por que eu estou, por exemplo, aqui essa linha é o nodo de exportação, né, dos dados. Por que eu estou atualizando o primeiro dado e os outros não? Porque senão a minha planilha se atualiza toda, ou seja, só atualizo, né, a partir da entrada dos primeiros, da primeira coluna de dados, e a partir daí eu mantenho, né, eu vou preenchendo a planilha, não atualizando toda ela, né? Senão os dados vão sendo aqui, por exemplo, esse valor simetria falso, esse valor simetria falso, né, implica para meu projeto uma informação importante, né, em termos morfológicos do projeto em si. Não é do elemento construtivo, não é da coluna, não é do pilar, não é da parede, não é do projeto, né, é da morfologia completa do objeto, né? E esse é um passo que ainda deve ser dado dentro da tecnologia BIM e de projeto computacional, ou seja, termos estruturas de informação, né, que permitam guardar informação morfológica daquele objeto e que vai ser sempre um objeto específico, né? Não tem dois edifícios que sejam exatamente iguais. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter um cuidado e uma pesquisa específica para esse tipo de situações.